Olá a todos! No ano de 1999, passei por uma experiência terrível. Na época eu morava em São Paulo e comecei a me envolver com coisas erradas, a ponto de ser jurado de morte por traficantes. Meus pais, que já não sabiam mais como me ajudar, pois já haviam me internado por várias vezes e até mesmo pago algumas dívidas, já não tinham mais opção. Então, diante daquele cenário, resolveram me mandar para a casa dos meus tios no Mato Grosso. Prefiro não dizer a localização certa e nem meu nome, pois pode me trazer problemas, mas contarei tudo como aconteceu. Bom, eu cheguei no Mato Grosso e pensei que ali naquele fim de mundo nunca seria encontrado, pois era uma cidadezinha muito pequena, era um esconderijo perfeito. Mas mesmo assim, no começo, meus tios não deixavam que eu ficasse andando por lá à toa. Eu me comunicava com meus pais através de cartas, e eles me informavam que o tal traficante a quem eu devia estava fechando o cerco. Queria porque queria me pegar. Passou uns 3 meses e eu voltei a estudar. Queria terminar meus estudos, mas foi aí que comecei a me perder novamente. Fiz amizades duvidosas e não demorou muito e eu já estava na mesma vida que levava em São Paulo. Meus tios estavam decepcionados comigo e já comunicaram meus pais sobre minha recaída. Mas o pior aconteceu numa madrugada. Eu cheguei em casa alterado e discuti com meu tio. Acabei lhe desferindo alguns socos, mas ele não revidou. Falou algo que só fez sentido para mim alguns dias depois. Ele olhou nos meus olhos e falou: "Você vai pagar tão caro por isso que até Deus terá piedade da sua alma." Até então eu nunca tinha percebido nada de errado com meu tio. Era um homem simples, honesto, trabalhador. Seu único lazer era pescar em algumas noites, mas nunca quis me levar com ele. Dizia que eu não levava jeito. Então, diante dessa ameaça dele, eu não entendi nada. Só sei que ele me expulsou de casa, e eu fui morar na garagem da casa de um amigo. Passou 2 dias, minha tia foi me procurar e me entregou uma carta da minha mãe, onde ela dizia que os caras de São Paulo haviam descoberto meu endereço e que estavam vindo me caçar. Ela mandou um dinheiro e pediu para mim ir embora de lá. Então avisei minha tia para que eles se cuidassem também, mas ela disse que eles não corriam perigo algum. Eu acabei gastando o dinheiro que minha mãe mandou, pois estava duvidando que me achariam. Mas foi um erro que eu cometi. E foi num final de semana que tudo aconteceu. Foi algo sobrenatural e inimaginável. Eu estava numa festinha na fazenda de um desses amigos meus. Estávamos em 8 rapazes. Já estávamos bêbados, curtindo um som alto. Foi quando, entre o intervalo de uma música para outra, começamos a ouvir tiros. Eram muitos tiros. Mas ali era totalmente afastado e isolado, e não tinha sequer uma alma viva ali por perto. E não era normal ter caçadores naquela região. Os tiros eram dentro da mata. Então um amigo desligou o som e começamos a ouvir gritos de socorro, tiros e gritaria. Isso devia ser umas 2 horas da manhã. Ficamos assustados e percebi que os tiros e gritos iam se aproximando cada vez mais da fazenda. Então todos correram para a sede. Nos trancamos lá dentro e começamos a arrastar aqueles móveis antigos e pesados para escorar as portas e janelas. O pavor havia tomado conta de nós. Fomos olhar pela janela para saber o que estava acontecendo lá fora e vimos uns homens vindo correndo, pulando a porteira. Eles passavam pelas cercas, se rasgando todo. Eles corriam e atiravam para trás. Eram muitos homens e estavam fortemente armados. Aí sim o desespero tomou conta, pois ali estávamos isolados, sem sinal de telefone, sem vizinhança, sem nada. Não dava nem para arriscar sair de lá. Ali na fazenda havia muitos celeiros e galpões sem uso, e vimos alguns correndo para lá, de certo para se esconderem. Foi quando ouvimos um uivo ou grito muito alto. Foi algo assustador. Nunca ouvi aquilo na minha vida.
Olhei para a direção da porteira e só vi um vulto muito alto dar um salto tão grande que ser humano nenhum conseguiria fazer aquilo. Aquele bicho caiu em pé, como se nada tivesse acontecido, e os caras escondidos continuavam atirando. Mas aquilo era tão rápido que desviava facilmente. Então meu amigo falou: "Gente, aquele é um lobisomem. Meus pais sempre falaram dessa criatura, mas eu nunca acreditei. Eu que fui criado em cidade grande, achei um absurdo. Custei a acreditar. E continuei olhando pela janela e pude constatar que se tratava de um ser diferente de tudo que já havia visto. E garanto para vocês que não tem nada a ver com o que descrevem. Eu mesmo fiquei tão espantado que não sei descrever. Para mim, aquele ser é uma enorme bola de pelos negros, um macaco ou talvez um urso gigante, com uma cara demoníaca. Eu não sei, só sei que é assustador." Aquele bicho correu em direção onde os homens estavam escondidos e só ouvíamos gritos de dor, gritos de socorro. Era uma coisa perturbadora. Depois de um tempo, os tiros cessaram. Então eu pensei que tudo havia acabado e estávamos salvos. Foi quando tudo começou de novo. Dessa vez, aquele ser veio com toda a fúria em direção à sede. Até parece que ele sabia que estávamos escondidos lá dentro. Aquilo dava pancadas tão forte na porta que não seria difícil derrubar e entrar. Começamos a gritar de medo. Aquilo gritava também e uivava. Entre uivos e grunhidos, ouvi nitidamente aquele ser chamar pelo meu nome. Fiquei paralisado de medo, e todos meus amigos me olharam assustados, pois também ouviram. Esse terror durou por mais alguns minutos, até que aquele lobisomem desistiu e saiu correndo na escuridão. Esperamos o dia amanhecer e saímos para fora. O cenário era o pior possível. Havia sangue e cápsulas de balas para todos os cantos. Meus amigos foram até o celeiro e galpões ver o que tinha acontecido. Eu não tive coragem, mas me contaram que havia pedaços de corpo humano para todo lado. Então, de comum acordo, resolvemos ir até a polícia, pois não devíamos nada. Contamos como tudo aconteceu. O caso repercutiu até nos jornais local, mas não da forma como contamos, e sim como um acerto de contas entre traficantes. Inclusive, através das investigações policiais, descobri que aqueles caras foram enviados pelo traficante de São Paulo para me pegar. E no fim, quase levamos a culpa daquela tragédia. Foram meses de investigação e ninguém acreditava na nossa versão que aqueles homens foram atacados por um lobisomem. Mas graças a Deus arquivaram o caso por falta de provas e saímos limpos. E fora tudo isso que aconteceu, eu estranhei o fato de nunca mais ter visto meu tio pela cidade. Minha tia disse que ele havia viajado. Então minha ficha caiu. Ele costumava pescar sozinho. Havia dito que nem Deus teria piedade de mim. Minha tia disse que eles não corriam risco de nada. E o lobisomem chamou pelo meu nome? Bom, hoje não tenho dúvidas que aquele ser era meu tio. Mas foi sorte ou azar que os caras vieram me pegar na mesma noite que meu tio, transformado em lobisomem, também queria me pegar. E eles acabaram se trombando. Querendo ou não, devo minha vida ao meu tio. Boa noite. Boa noite a todos. Essa é a história de Eurípides, um caixeiro viajante. Eurípides era daqueles que por toda a cidade que passava deixava o rastro da desordem. Era beberrão e fanfarrão. Não levava nada a sério. Em uma de suas viagens, foi parar numa cidadezinha do sertão. Logo, fez amizade com os poucos moradores dali. Ficou hospedado na única pensão da cidadezinha, a pensão de Dona Quirina. Dona Quirina era aquelas típicas senhorinhas que adoram ficar em suas cadeiras de balanço, contando causos e histórias do passado. Eurípides, que adorava ouvir essas histórias, se deu muito bem com Dona Quirina. Mas certa noite, os dois ali sentados na sala proseando, ouviram uivos que vinham de longe. Eram uivos assustadores.
Eurípides, curioso, perguntou do que se tratava. E Dona Quirina, com a tranquilidade de quem já estava acostumada com isso, foi-lhe contando. Ah, seu moço, por aqui acontecem coisas que até Deus duvida. Você acredita que na mata que cerca a cidade mora um lobisomem? Pois é, há muitos e muitos anos. Eu era mocinha quando uns caçadores descobriram que esse maldito mora lá dentro. Numa noite foram caçar e deram de frente com um cachorro enorme, fedendo a carniça. Parecia filho do capeta. Aquilo avançou neles e um dos homens acertou o olho do bicho. De lá pra cá todo mundo sabe quem é que se transforma nesse lobisomem. E tem também o Papa Fígado, que é outro amaldiçoado. Só que diferente do lobisomem, esse não tem pelo no corpo. Sua pele é toda enrugada, igual pele de porco. Suas orelhas são tão grandes que arrastam no chão. E esse ser é tão perverso como o lobisomem. Ele ataca os filhotes dos animais, arranca o fígado e sai comendo pela mata. Eurípides ouvia tudo isso arrepiado e Dona Quirina continuava contando. Certa vez chegou aqui uma família muito humilde, sabe? E um dos filhos desse casal era quem se transformava nesse tal de Papa Fígado. Teve uma noite que esse bicho invadiu uma casa e sequestrou um recém-nascido. No dia seguinte, acharam o corpinho do bebê jogado na pracinha. E seu fígado havia sido levado. A família foi embora daqui, na calada da noite, mas um dos seus ainda permanece por aqui. Eurípides já estava achando que todas essas histórias eram confusão da cabecinha daquela senhora, até que ela falou algo que lhe chamou a atenção. Olha, moço, lá perto da entrada da mata mora um homem por nome de Horácio, e é ele quem se transforma no lobisomem. Toda sexta-feira, quaresma ou noite de lua cheia, ele anda pelas ruas, e se encontrar com alguém ele mata, pois mata até os cachorros e gatos da rua, quem dirá um ser humano. Ouvindo isso, Eurípides ficou muito curioso e perguntou à Dona Quirina onde poderia encontrar esse tal de Horácio. E ela lhe explicou certinho como chegar até ele. No dia seguinte, Eurípides pegou uma bicicleta e foi até o local, onde esse tal homem morava. De longe viu uma casinha muito simples, e um homem de idade avançada estava limpando o quintal. Eurípides se aproximou como quem não quer nada e foi dizendo: "Tarde, senhor. Tarde, seu moço." Eurípides reparou que o homem era cego de um olho, e Dona Quirina havia dito que um caçador havia acertado o olho do lobisomem. Então ali Eurípides começou a puxar assunto, até que Eurípides perguntou: "O senhor acredita nessas histórias que o povo conta, que existe lobisomem, Papa Fígado, pacto com o diabo e tantas outras coisas?" Seu Horácio lhe mediu dos pés à cabeça e respondeu: "Acredito, onde tem fumaça tem fogo. Mas muitas pessoas são igual Tomé, tem que ver para crer. Esse é o erro delas." E Eurípides falou: "Ah, eu sou um desses. Eu só acredito em lobisomem no dia que ver um frente a frente. E também só acredito nesse negócio de pacto no dia que o capeta me trouxer um saco de dinheiro. Aí sim eu acredito." O velho homem, ouvindo atentamente Eurípides, falou: "É, seu moço, essas suas dúvidas o senhor pode tirar se quiser. Dizem por aí que toda sexta-feira, meia-noite, lá na encruzilhada da Pomba, o bicho ruim aparece, e vem acompanhado do seu cão dos infernos, o tal do lobisomem." Eurípides, rindo, disse: "Pois bem, eu vou nessa tal encruzilhada. Duvido que vai aparecer alguma coisa. Vou levar até um chicote. Se o bicho aparecer e me trouxer um saco de dinheiro, lhe dou até minha alma." E seu Horácio respondeu: "É, que assim seja." Eurípides saiu dali dando risada sozinho. Ria das histórias, ria do velho homem, pois não acreditava em nada. Depois disso, na primeira sexta-feira, Eurípides passou no bar, tomou 3 doses de pinga e lá se foi para a encruzilhada. Como sempre, estava levando tudo na brincadeira, até que em certo momento da estrada tudo começou a ficar diferente. Uma ventania forte. Ali estava tudo escuro, somente a luz da lua. Eurípides já começou a se arrepender de estar ali.
Ele olhava para todos os lados, mas não via nada. Então resolveu ir embora. Foi quando ouviu um barulho tremendo que vinha de dentro da mata. Parecia muitos cavalos correndo ao mesmo tempo. Seja lá o que fosse aquilo, vinha numa velocidade absurda. Eurípides, assustado, viu aquilo saindo da mata. Era um grande cão negro, uma mistura de cachorro e gente. Aquilo tinha a cara toda deformada, fedia muito. Tinha presas enormes. A fera bufava e rosnava encarando Eurípides. Ele, sem poder acreditar no que estava vendo, foi tirando seu chapéu e falou baixinho: "Valha, meu Deus!" Foi quando uma grande gargalhada infernal lhe deixou surdo por alguns instantes. Eurípides fez menção de sair correndo dali e ouviu uma voz diabólica: "Espere, caixeiro viajante. Você não disse que só acreditaria vendo? Pois veja, estou aqui." Então Eurípides firmou as vistas e viu ao lado do lobisomem um homem todo vestido de preto, com um chapéu na cabeça e um charuto na boca. Não conseguia ver seu rosto. Então olhou para o lobisomem e viu que a fera era cega de um olho também. Eurípides tremia igual vara verde, tamanho era seu espanto. E o capeta foi lhe dizendo: "Você disse que se eu lhe trouxesse um saco de dinheiro, você me daria até sua alma, não é? Pois bem, embaixo da sua cama tem um saco cheio. Faça bom proveito." Eurípides, ainda todo tremendo, perguntou: "E se eu não cumprir minha parte?" O capeta, dando outra gargalhada horrível, lhe respondeu: "Não será difícil te achar. E tem mais um detalhe: não conte para ninguém sobre o nosso pacto, pois se assim fizer, o pacto será quebrado, e virei te buscar mais cedo." Eurípides, ouvindo isso, montou em sua bicicleta e saiu pedalando rápido dali, e ouvia aquela fera vindo correndo atrás dele. Aquilo só não o pegou porque não queria. Chegando na pensão, passando mal, foi direto para seu quarto. Olhou embaixo da cama e, de fato, ali havia um saco com muito dinheiro. Então Eurípides entrou em desespero, pois não queria esse pacto. Estava apenas tirando sarro das histórias de Dona Quirina e de seu Horácio. Passou a noite inteira pensando no que fazer. Então teve a ideia de pegar o saco de dinheiro e ir embora para outro estado. Saiu cedo para comprar a passagem de ônibus. Mas como era chegado numa cachaçinha, passou ali no bar e foi tomar umas. As horas foram passando e Eurípides já estava completamente bêbado e pagava a cachaça para todos que ali chegavam. Em certo momento começou a falar demais. Dizia que descobriu quem era o lobisomem da cidade e disse que agora era um homem muito rico, pois havia feito um pacto com o diabo e seu cão do inferno. Todos ali ouviam assustados e assombrados, então começaram a ir para suas casas. E Eurípides continuava bebendo, até que o dono do bar o convidou a ir embora, pois já passava da meia-noite. Então Eurípides pegou uma garrafa cheia de cachaça e saiu cambaleando por aquelas ruas desertas. Em certa altura da caminhada, foi surpreendido por uns rosnados que estavam a poucos metros dele. Eurípides esfregou os olhos e viu aquele ser diabólico, o lobisomem, cego de um olho. Aquilo estava em posição de ataque e babava de ódio. Ele tentou correr, mas estava tão bêbado que mal saía do lugar. A fera partiu para cima do pobre homem e, sem dó nem piedade, o estraçalhou ali mesmo no meio da rua. No dia seguinte, logo cedo, os moradores saíram para fora de suas casas e viram uma cena assustadora. Havia muito sangue e pedaços de carne humana para todos os lados. Todos sabiam quem era o responsável por aquela atrocidade, mas não tinham coragem de dizer. No mesmo dia, seu Horácio foi visto entrando na pousada de Dona Quirina. Ficou por horas lá dentro conversando com ela. Depois saiu carregando um saco grande, e ninguém sabia o que eles haviam conversado. Depois disso, seu Horácio nunca mais foi visto por aquela região. E fica aqui uma reflexão. Nunca devemos desafiar o sobrenatural e tampouco duvidar de lendas e causos, pois onde há fumaça, há fogo. Boa noite.
Olá a todos! Essa história aconteceu comigo na década de 90. Morávamos em São Paulo. Eu tinha por volta de 16 anos. Minha mãe recebeu uma carta comunicando o falecimento dos meus avós, que moravam no interior de Minas Gerais, mais precisamente na cidade de Janaúba. Diante disso, tivemos que ir para lá, pois meus avós haviam deixado muitas casas e terras, e minha mãe era a única herdeira. Chegando lá, ficamos na casa do sítio. Era um lugar muito, mas muito afastado dos outros sítios e também da cidade. Era totalmente isolado. Os dias foram passando e eu já estava entediado em ficar ali só olhando para o mato. Ia demorar até minha mãe conseguir vender as propriedades. Então, em um certo dia, resolvi pegar a bicicleta do meu falecido avô e ir explorar aquele lugar. Minha mãe me recomendou a voltar cedo, pois por ali haviam onças. Eu almocei e depois fui. Andei muito por algumas estradinhas de terra. Às vezes passava por alguns sítios e fui pedalando. Entrei na mata e continuei andando. Eu andei tanto que perdi a noção da hora e me dei conta que não sabia como voltar para trás. Eu estava perdido. Comecei a ficar desesperado. Confesso que me deu uma crise de choro, mas enxuguei as lágrimas e comecei a tentar achar o caminho de volta. Olhei no relógio e já era quase 6 horas da noite. Já estava querendo escurecer, e eu ali nervoso e com medo de não conseguir sair daquela mata. Quanto mais eu andava, mais me perdia. Até que consegui sair. Nisso já era noite. Eu, sem saber se estava indo para a direção certa, continuei pedalando e rezando para chegar na minha casa, pois ali era tão esquisito e assustador que fazia meu coração disparar de medo. Avistei um sítio e me lembrei de ter passado por ele, então fiquei mais aliviado, pois estava na direção certa. Continuei pedalando, já estava muito cansado, até que em certa altura do trajeto, comecei a ouvir uns gemidos e gritos de dor que vinham de dentro da mata. Eu fiquei assustado e continuava pedalando, mas aqueles gemidos parecia que me acompanhavam. Eu comecei a pedir a Deus para me proteger e acelerei. De repente, os gemidos cessaram. Então parei a bicicleta e olhei para trás, mas não via nada. Então eu continuei pedalando rápido. Foi quando ouvi que algum animal corria na mata e estava me acompanhando. Eu olhava para os lados, mas não dava para ver, pois era mato alto e fechado. Naquilo eu já estava chorando e comecei a gritar por socorro. Pedalava e gritava, mas não tinha sequer uma alma viva por ali. De repente o pneu da bicicleta estourou e meu desespero aumentou. Abandonei ela lá e saí correndo. Avistei um sítio e continuei correndo. Aquilo vinha correndo também me acompanhando. Eu pulei a porteira, que por sorte era baixa, e corri para a casa do sítio. Comecei a esmurrar a porta e gritar por ajuda. Um senhor abriu a porta e foi perguntando quem eu era e o que tinha acontecido. As palavras quase não saíam da minha boca, e gaguejando eu lhe falei: Senhor, Senhor, por favor, me deixa entrar. Tem algum bicho querendo me pegar. Por favor, me ajuda, Senhor. O homem me puxou para dentro e trancou a porta. E foi logo carregar sua espingarda. Eu, sem entender o que poderia ser aquilo, fui lhe contando o que tinha acontecido. Então ele me chamou até a janela e falou: Olha lá na porteira. Tá vendo aquilo, filho? É um lobisomem. Já ouviu falar de lobisomem? Pois é. Esse maldito vive por aqui já faz tantos anos que nem me lembro quando começou seus ataques. Eu olhei aquilo e não podia acreditar. Quase infartei, só de imaginar que aquilo estava tão perto de me pegar. Comecei a chorar. Aquele bicho era seco, alto, todo troncho, parecia cachorro com sarna e ao mesmo tempo parecia um homem. Seus olhos eram tão amarelos que davam medo. Eu perguntei por que ele não pulou a porteira, e o homem disse que era porque toda tarde fazia uma grande cruz de sal grosso na porteira.
e isso impedia que aquele ser entrasse. Passou-se alguns minutos e o bicho finalmente foi embora. Então o homem disse que eu poderia dormir ali e me levava no dia seguinte até minha casa. Eu estava tão preocupado com minha mãe que estava sozinha no sítio, mas sair àquela hora não era seguro. Então no dia seguinte, bem cedo, o homem pegou sua caminhonete e foi me levar. O dia ainda estava amanhecendo. Vi a bicicleta lá caída onde eu tinha deixado. Peguei ela e coloquei no carro e continuamos o caminho. Até que em certo ponto, vimos um senhor de idade muito magro e debilitado saindo de dentro da mata. Ele estava só de cueca e quando nos viu, olhou assustado e entrou correndo na mata. Passamos por ele e eu perguntei quem era aquele. O homem me disse: "Tá vendo esse amaldiçoado aí, jovem? É ele quem vira bicho. Esse maldito vive aí, abandonado no meio dessa mata." E eu, espantado, lhe perguntei: "Mas, senhor, se o senhor sabe quem que é, por que não denuncia para a polícia ou dá cabo da vida dele?" E o homem me respondeu: "Filho, você acha que a polícia vai acreditar em história de lobisomem? Vão rir da minha cara e dizer que sou louco. E outra, esse amaldiçoado aí é meu pai. Maldita a hora que Deus me deu um pai assim." Eu ouvi aquilo espantado e não conseguia acreditar. Então chegamos no sítio e minha mãe estava na porta desesperada. Eu desci e agradeci o homem, e ele me falou: "Filho, não esquece de toda tarde fazer uma cruz de sal grosso na porteira. Isso vai manter aquele lobisomem longe daqui." Eu agradeci e corri para contar para minha mãe tudo o que havia acontecido. Ela duvidou no começo, mas depois com muito medo acreditou. Então decidimos ficar na cidade até vender aquelas terras. Não sei quem comprou lá e também não sei se aquela fera ainda vive por lá. Só sei que essa experiência que vivi nunca mais esqueci. Olá a todos, meu nome é Mariana. Sou professora do ensino fundamental. Logo que me formei, prestei concursos públicos em várias cidades e depois de algum tempo fui aprovada. Eu saí da minha cidade no Rio de Janeiro e me mudei sozinha para a nova cidade, que ficava no interior do Paraná. Quando cheguei lá, me assustei pela cidade ser muito pequena e tudo muito simples, inclusive as escolas e as casas. Mas estava muito empolgada com o meu primeiro emprego, então eu fiz o possível para me adaptar. Assumi uma turma do 4º ano fundamental. As crianças tinham idades entre 9 e 10 anos. Nos demos muito bem. Em todas as aulas, eu costumava separar ali uns 20 minutinhos para bater papo com os alunos, pois era o momento de socializar. E fiquei impressionada que todos sempre me contavam sobre avistamentos de uma criatura chamada lobisomem. Eles afirmavam que ali naquela região havia sim essas criaturas e davam até detalhes. Um aluno me disse que na parede do quarto dele, do lado de fora, tinha marcas de garras enormes, que em uma noite o lobisomem estava se esfregando na parede e arranhando. Outra aluna me contou que os filhotes de sua cachorrinha foram devorados pelo tal lobisomem e que seu pai saiu para fora com um revólver, mas quando viu a horrível criatura, correu para dentro e trancou as portas. Esses assuntos eram pertinentes todos os dias. Eu já estava começando a ficar com medo, pois a casa que eu havia alugado ficava na última rua do bairro, bem afastada, e era feita de madeira. Eu nunca havia morado em casa feita de madeira, então já comecei a imaginar que seria fácil uma fera dessas adentrar minha casa. Um tempo depois, eu precisei assumir as férias de outra professora, que dava aulas à noite. Então, eu fazia 2 turnos. No último turno, eu começava às 6h30 e terminava às 11h30. Como era cidade pequena, nesse horário não tinha mais transporte público, e eu ia a pé para minha casa. O caminho era longo, e eu passava por várias ruas escuras e terrenos baldios. Numa dessas noites, estava chovendo fraquinho. O frio e a neblina eram intensos. Eu já estava na metade do caminho e andava rápido para não me molhar. Quando eu já estava na rua da minha casa, percebi um vulto muito alto, parado,
e parecia estar agachado igual um cachorro. Estava lá no fim da rua olhando para minha direção. Eu desacelerei os passos e forçava as vistas para identificar o que era. Por vezes pensei ser um cachorro, mas era muito grande e forte para ser um cachorro. Então fui andando em passos lentos e faltava poucos metros para chegar na minha casa. De repente aquele ser se colocou em pé igual a um ser humano. Então eu pude ver que realmente aquilo não era um cachorro. Era uma criatura que eu nem sei descrever direito. Meu coração começou a acelerar e eu, morrendo de medo daquilo, vim correndo em minha direção. Aquela fera tinha fácil uns 2 metros de altura. Seus braços eram tão longos que quase encostavam no asfalto. Suas pernas pareciam ser quebradas e suas orelhas eram pontudas. Eu, no momento de desespero e medo, comecei a correr para minha casa. Sorte ou azar que não havia muros ou portão. Então entrei rápido no meu quintal e tentava abrir a porta, mas eu tremia tanto que não conseguia colocar as chaves corretamente. Foi quando ouvi aquilo se aproximando. Vinha andando lentamente. Eu podia ouvir suas unhas arranhando o asfalto. Então, finalmente eu consegui abrir a porta e entrei rápido, trancando tudo. Eu ouvi aquilo se aproximando da porta e farejando. Parecia um porco. Eu não acendi as luzes. Fiquei encolhida no sofá e ouvi as pisadas daquele ser lá fora. Ele rodeou toda a casa procurando alguma forma de entrar. Eu orava a Deus para aquele ser ir embora dali, até que não ouvi mais nenhum barulho. Então fui olhar na janela, puxei a cortina e devagarinho dei de cara com aquele ser diabólico, em pé, me encarando pela janela. Aí consegui ver exatamente como ele era. Sua cara era toda deformada. Algumas partes lembravam um cachorro bulldog e outras um porco do mato. Seus dentes eram tão grandes que ficavam para fora da boca. Tinha poucos pelos no rosto e seus olhos eram amarelos, cor de gema de ovo. Paralisei por alguns minutos, então fechei a cortina e corri para o quarto, com as mãos na boca segurando o choro. Aquilo começou a passar suas garras na janela e depois foi até a porta da cozinha e começou a dar pancadas. Nessa hora eu já pensei que ele iria conseguir entrar. Então peguei o telefone e liguei para a polícia. Disse que havia bandidos no meu quintal. Pediram para esperar, que logo uma viatura chegaria. E aquilo lá fora continuava rodeando a casa e arranhando e batendo nas portas. Depois de uns 10 minutos, a polícia chegou. Mas aquilo, quando ouviu a sirene do carro de polícia, deve ter saído correndo. Eu abri a porta chorando e corri para o carro. Contei aos policiais o que de fato havia acontecido. Eles prontamente olharam todo o meu quintal e deram uma ronda nas ruas, mas não encontraram nada. E me disseram que no interior do Paraná o que mais tem é aparições desse tal ser chamado lobisomem. Eu fiquei espantada com isso. No dia seguinte, contei aos meus aluninhos que a fera havia ido na minha casa. E com naturalidade, eles disseram que agora esse lobisomem iria me visitar sempre. Eu não esperei para ver. Pedi demissão. Abri mão de ser concursada e voltei para minha cidade. Admiro muito pessoas que moram nos interiores e lidam com esse tipo de situação. Mas eu nunca mais quero saber de morar em cidadezinhas do interior. Boa noite. Olá, me chamo Ismael. Tenho 45 anos. Moro em Santana do Seridó, Rio Grande do Norte. O que vou relatar aqui aconteceu comigo em agosto do ano passado. Tenho uma pequena chácara, com algumas plantações e animais para abate. Coisas estranhas começaram a acontecer por aqui. As plantações foram pisadas e o milharal foi todo quebrado. Até achei umas pegadas e pensei ser de onça. Mas onça não faria aquele estrago. Certa noite, estava sentado na varanda, tomando um cafezinho, e ouvi um barulho que vinha do galinheiro. Peguei minha lanterna e espingarda e fui lá ver. A porta lateral do galinheiro estava estourada, e as galinhas alvoroçadas.
Como era noite, não tinha como arrumar a porta e deixei para o dia seguinte. Na noite seguinte, acordei com minha esposa me chamando, dizendo que escutou pisadas do lado de fora da casa e alguém mexeu na janela. Eu me levantei, peguei a espingarda e lanterna e fui rodeando a casa para ver se encontrava alguma coisa. Foi quando ouvi uma bagunça no chiqueiro dos porcos. Corri para lá e o que eu pensava ser uma onça, na verdade era um bicho que nunca tinha visto. Aquilo era muito grande, tinha olhos vermelhos e esbugalhados, fedia carniça, tinha dentes grandes e era corcunda. Um verdadeiro cão dos infernos. Eu fiquei paralisado de medo e deixei a lanterna cair no chão. Em meio à escuridão, apontei a arma em direção àqueles olhos vermelhos. Mas antes mesmo de eu conseguir atirar, levei um tapa tão forte no rosto que caí para trás. Aquilo agarrou em minhas pernas. Suas garras eram tão grandes que rasgaram a calça que eu vestia. Comecei a espernear, pois ele estava me puxando para dentro do chiqueiro. Com aquela confusão, os porcos muito assustados começaram a correr para fora do chiqueiro. Nesse momento, aproveitei e consegui me soltar daquilo e saí correndo em direção à minha casa. Mas aquilo vinha correndo em meu encalço. Eu conseguia ouvir seu rosnado. E ele me deu outra patada nas costas, que foi mais forte ainda e voei longe. Nessa hora achei que iria morrer. Foi quando ouvi tiros e minha esposa gritando: "Corre, Ismael, é um lobisomem, corre!" Aquilo saiu correndo para o milharal, pois se assustou com os tiros, e eu aproveitei e corri para minha casa. Desde então vivo em alerta, mas depois dessa noite não vi mais esse tal lobisomem por aqui, e também não saio mais à noite para fora, pois aquilo me bateu e tentou me matar, e foi por pouco que ele não conseguiu. Boa noite. Olá, me chamo Silvana. Sou PM há 14 anos. Sempre atuei na Grande São Paulo. No começo foi barra, pois tive que lidar com vários tipos de criminosos. Devido a alguns acontecimentos, me veio a necessidade de pedir transferência. Depois de alguns meses, finalmente fui transferida para uma cidade do interior de São Paulo. Cidade pequena, 15 mil habitantes. Prefiro não citar o nome dela aqui. Logo quando cheguei a essa cidade, achei tudo muito tranquilo. Quase não tinha ocorrências. Todo mundo se conhecia. Realmente era muito diferente da capital. Enfim, todas as noites eu e meu parceiro de trabalho fazíamos rondas na zona rural. Mas até então nada acontecia. Até que certa noite recebemos pelo rádio um chamado para uma diligência num sítio próximo dali. Fomos para lá imediatamente. A estrada era ruim, tinha muitos buracos, mas fizemos o possível para chegar rápido. Chegando lá, estacionei em frente à porteira do sítio e comecei a buzinar para que alguém viesse nos atender. Nisso veio se aproximando um senhorzinho e um rapaz. Logo vi que ambos estavam portando espingardas. Achei aquilo estranho e saí do carro. O rapaz abriu a porteira e o senhorzinho foi logo me dizendo: boa noite. Eu chamei vocês aqui porque tem um bicho enorme andando na minha propriedade." E eu perguntei: "Qual bicho, senhor?" Antes mesmo que ele me respondesse, o rapaz deu um grito: "Cuidado, atrás de vocês!" Eu e meu parceiro nos viramos rápido. Só vi um vulto negro muito alto pulando em cima de mim. Levei uma pancada e caí longe. Meu parceiro efetuou alguns disparos e aquele vulto sumiu na escuridão. Eu me levantei meio atordoada e fui amparada pelo senhorzinho e o rapaz. Logo me disseram: "Depressa, vamos entrar, ele ainda está por aqui." E entramos correndo para dentro da casa. Eu sentei no sofá e perguntei: "O que aconteceu aqui? O que era aquilo lá fora?" O senhorzinho, muito assustado, falou: "Aquilo, minha filha,
aquilo é um lobisomem. Ele vem atacando essa região há muito tempo. Toda vez chamamos a polícia, mas ele se esconde e ninguém acredita na gente. Mas agora vocês viram, né? É ou não é um lobisomem? Meu parceiro estava calado e pensativo. Eu dei risada e respondi: lobisomem? Isso não existe. E o senhorzinho ficou muito bravo nesse momento. Me entregou um espelho e falou: veja seu rosto, essa marca parece de mão humana? Quando eu olhei meu rosto no espelho, fiquei perplexa. A marca de mão era tão grande que seria impossível ser mão de humano. Bom, ficamos por ali mais alguns minutos, mas não vimos ou ouvimos mais nada. Então voltamos para a base. No meio do caminho, eu e meu parceiro conversamos muito sobre isso, mas não chegamos a nenhuma conclusão. Começamos a fazer ronda com mais frequência naquela área, até que em uma noite, andando por aquelas estradas esburacadas, fomos surpreendidos por uma pedrada na viatura. Paramos rápido e descemos do carro, com as lanternas e armas em mãos. Olhávamos para todos os lados, mas não víamos nada. Até que meu parceiro gritou: Silvana, entra no carro! Eu olhei rapidamente na direção dele e vi um grande cachorro negro saindo do matagal e ficando em pé na nossa frente. Fiquei sem reação na hora. Aquilo era uma mistura de cachorro, macaco e ser humano. Fedia muito. Tinha olhos esbugalhados e amarelos. Sua pelagem era falha, seus dentes e garras enormes, e era meio troncho. Não pensamos duas vezes e mandamos bala. Aquilo tentava desviar, mas foi alvejado várias vezes. Dava gritos e uivos horripilantes. Mas no meio daquilo tudo, eu comecei a me preocupar, pois aquilo não parecia estar ferido. No mínimo, já era para ele estar no chão, pois foi muitos tiros. Mas ele continuava em pé, desviando e tentando se esconder atrás da viatura. Eu gritei para meu parceiro: entra no carro, entra no carro! E entramos rapidamente. Eu acelerei, olhei pelo retrovisor e aquilo ainda estava em pé. Eu não podia acreditar naquilo. Em 14 anos de serviço, já lidei com os piores bandidos que vocês possam imaginar, mas nunca senti tanto medo quanto naquele momento. No dia seguinte, fui cedo até o local e vi muito sangue. Fui até o sítio daquele senhorzinho e lhe contei tudo. E lhe aconselhei a sair de lá, mas ele disse que não arredava o pé. Eu, por minha vez, pedi transferência novamente. Não conseguia mais viver assombrada naquela cidade. Logo fui transferida e até hoje converso por telefone com meu antigo parceiro. E ele me diz que o tal lobisomem ainda ronda por lá, mas nunca mais ouviu frente a frente. Sinceramente, eu prefiro 1000 vezes lidar com bandido do que lidar com lobisomem. Boa noite. Olá, me chamo Júlio. Esse caso aconteceu comigo e minha família em março de 1993, em Marajá do Sena, Maranhão. Morávamos numa área praticamente rural, pois ali não lembrava um bairro comum nem de longe. As casas pareciam barrancos, ruas de terra batida sem infraestrutura, muita mata e barrancos. Por ser um lugar assim, haviam poucos moradores naquela época, e os poucos que tinham eram espalhados aqui e acolá, de modo que era distante uma casa da outra. Na minha casa morava eu, meu irmão caçula, meus pais e meus avós. Meu avô tinha muitas criações de porcos, galinhas, coelhos e 2 cavalos, que usávamos para se locomover por ali e transportar coisas. Ali de dia era muito bonito, sempre entrávamos a mata dentro, explorando e caçando algo, mas à noite era sombrio, já que em alguns pontos não havia iluminação pública. E meus pais nunca deixavam eu e meu irmão ficar brincando na rua ou até mesmo no quintal quando escurecia. Meus avós eram cheios de superstições, então cresci ouvindo eles contarem sobre o pai da mata, que era uma criatura que habitava a floresta e batia de chicote nos caçadores.
Contavam da mula sem cabeça, do saci pererê e do temido lobisomem. Segundo meus avós, esse último era o mais violento, pois era um ser humano amaldiçoado, que em certas noites se transformava no cão do inferno, mensageiro do diabo, e saía à noite cumprindo sua sina, e atacava quem aparecesse em sua frente sem dó e nem piedade. Eu, com apenas 11 anos na época, me borrava de medo, ainda mais quando meu avô completava a história afirmando que quando ele era mais jovem, um maldito lobisomem invadiu a sua casa. Na época, ele tinha 8 anos de idade, morava ali perto mesmo. Sua família era grande, tinha 7 irmãos. A casinha pequena só tinha 3 cômodos, de modo que as crianças dormiam amontoadas em um cômodo, em colchões espalhados no chão. Sua irmãzinha Sinara havia nascido há poucos dias, chorava quase a noite inteira, e os cachorros que criavam latiam também a noite inteira, como se estivessem espantando algo que rondava lá fora. Toda noite era uma apreensão da gota. Ninguém dormia mais desde que a bebê nasceu. Até que em uma madrugada, nem os vira-latas conseguiram deter o bicho que estava lá fora. Segundo meu avô, depois de dias aquele ser rondando a casa, todos se levantaram rápido e assustados com o barulho da velha porta de madeira vindo ao chão. O desespero tomou conta de todos. Seus pais tentavam proteger as crianças daquele ser que parecia ser um macaco gigante, com um fedor terrível de carniça, todo peludo e deformado, os olhos vermelhos e braços longos. Seus pais, com pedaços de madeiras nas mãos, não conseguiram deter aquele lobisomem, que, sem receio algum, pegou a Sinara no berço e saiu correndo na escuridão. Ao longe ouviam o choro da bebê e cada vez ficava mais distante, até o silêncio total. Foram dias e dias procurando algum sinal de vida da bebê, mas nada foi encontrado. Seus pais se mudaram, mas não foram para longe, e mesmo depois de anos ainda ouviam uivos, pisadas em torno da casa, vez ou outra animais estraçalhados. Ouvindo esse relato triste de meu avô, que fazia lágrimas pingar de seus olhos, somado aos cuidados dele e o que escutávamos todas as noites lá fora, eu nunca duvidei que ali naquela região, de fato, existia lobisomem. E foi no aniversário do meu irmão caçula que eu vi essa fera com meus próprios olhos. E se tinha alguma dúvida da existência desse ser, caiu por terra. Meu avô e meu pai passou o dia limpando o quintal, temperando um leitãozinho e limpando umas galinhas, enquanto minha avó e minha mãe preparavam um belo bolo e faziam outras comidas, pois seria o aniversário de 1 aninho do meu irmão. Eu fiquei encarregado de ir convidar os vizinhos, avisando que a festa começaria às 8 horas da noite. Saí cedo, estava a pé, pois tinha medo de andar a cavalo sozinho. Então andei o máximo que pude, indo de porta em porta convidar todos. Fui cada vez mais me afastando de onde tinha casas, até que lá ao longe, fazendo divisa com a mata, avistei mais um barraquinho, e então fui até lá. Bati palmas e chamei: "Ô de casa, tem alguém aí?" Depois de um tempo, uma pequena janela de madeira rangeu, abrindo uma pequena fresta, e alguém me respondeu com uma voz rouca: "O que você quer, menino?" Eu, na maior simplicidade, falei: "Viu, meus pais estão fazendo uma festa de aniversário para o meu irmão hoje à noite, e me mandou convidar todos os vizinhos. Eu moro na rua 8, no número 17. Mas antes que eu terminasse de falar, o homem fechou a janela na minha cara. Eu fiquei irritado e gritei: "Eita, velho sem educação! Ah, pois não apareça lá não, viu? Se aparecer lá, você vai levar uma surra de chicote, velho sem educação." E saí bem bravinho de lá. Achei uma desfeita muito grande, então fui voltando para casa. Quando cheguei, falei para os adultos que tinha convidado bastante gente, mas um velho sem educação bateu a janela na minha cara. No começo todos riram da maneira como eu contei, mas minha avó logo mudou o semblante e me perguntou: "Júlio, como era esse velho? Onde ele mora?" "Ah, avó, eu não consegui ver, pois ele abriu só uma brechinha da janela e não colocou a cara para fora, mas tinha a voz bem esquisita, e ele mora lá longe, quase perto da mata."
Todos ficaram com expressões de preocupação, mas eu estava tão empolgado com a festa e as comidas que não dei importância. Fui brincar com meu irmão até dar a hora. Conforme foi anoitecendo, começou a chegar o povo. Trouxeram muitos presentes, maioria galinha, porco, codorna, uma loucura. Eu e as outras crianças estávamos brincando em frente à casa no terreiro, enquanto as mulheres serviam as comidas. Conversavam e riam. Os homens, sentados em torno da grande churrasqueira feita de tijolos, já estavam bêbados e jogando cartas. Era uma gritaria só quando alguém ganhava. O radinho movido a bateria estava no último volume. Estava tudo perfeito, mas um menino que jogava bola ali com a gente disse: "Nossa, gente, vocês estão sentindo não? Esse fedor de carniça?" Até então eu não tinha percebido, sentia apenas o cheiro de carne assada na churrasqueira. Então comecei a fungar o ar, e realmente o fedor estava forte e estava bem perto de nós, vindo do outro lado da rua, da mata. Pensamos ser algum animal morto e continuamos a jogar bola. Minutos depois, minha mãe gritou: "Crianças, venham, vamos cantar parabéns." Deixamos a bola lá na rua e fomos correndo para a cozinha, onde aquele bolo lindo, todo azul, estava na mesa. A casa era tão pequena que não coube todo mundo. Metade ficou na porta ou lá fora. Então desligaram o raidinho e começamos a cantar parabéns. No meio da cantoria, ouvimos um barulho de pancada e vidros quebrados. Logo, uma mulher gritou para minha mãe: "Minha nossa, quebraram o vidro da sua janela com a bolada." E logo em seguida, outro grito, mas de um homem que estava lá no quintal: "Misericórdia, Deus! Que diabo é aquilo ali na rua?" Então começamos a correr para a porta tentando ver o que era. E era tanta gente que não dava para ver ao longe. Me abaixei e saí meio que engatinhando entre as pernas dos adultos e consegui sair lá fora. Mas era melhor eu nem ter visto nada, pois o que estava lá não era coisa desse mundo. As mulheres começaram a gritar e correr sem direção, pois a casa era pequena, não cabia todo mundo. Os homens pegaram madeiras e facas e gritavam: "É um lobisomem! É um lobisomem!" Lembro de olhar para meu avô nessa hora e ele fez sinal que sim com a cabeça, afirmando ser um lobisomem mesmo. Aquilo estava em pé, era muito grande, forte, imponente. Não parecia estar com medo daqueles homens. Muita gente saiu correndo voltando para suas casas. Foi desesperador. Gritavam: "Socorro, me acuda, Jesus." O lugar esvaziou muito rápido e aquilo ali parado estático, encarando nossa casa. Minha mãe e minha avó gritavam para meu avô e meu pai que estavam lá fora com madeira nas mãos: "Entrem para dentro, corram, entrem!" Mas eles não arredaram o pé. Os cachorros estavam cercando aquele bicho, avançando nele, e ele metia as mãos, ou era patas, nos cachorros, fazendo-os voar longe e sair chorando de medo e dor. Eu não conseguia dar uma palavra sequer, os olhos cheios de água, de medo e pavor. E confesso que mesmo agora, escrevendo esse relato para vocês, estou com os olhos cheios de água e todo arrepiado só de lembrar daquele momento terrível que eu vivi com minha família. Uma sensação de impotência, de saber que se aquilo partisse para cima do meu pai e do meu avô, certamente os mataria, e em seguida mataria o restante de nós. Mas ele não partiu para cima. Quem partiu foi meu pai, que já estava bêbado e talvez não tivesse noção do perigo que corria. Ele gritou: "Pera aí, seu filho do diabo, vou dar um fim em você", e saiu correndo para a direção do bicho. Meu avô gritava: não filho, não vai, não vai." Mas ele foi. Saiu na rua e começou a cercar o bicho, tentando lhe acertar pauladas. O bicho deu um uivo tão alto que arrepiamos até a alma. Minha avó e minha mãe gritavam e choravam sem parar. Meu irmão, vendo todo aquele desespero, começou a chorar também. E isso atiçou aquela fera, que antes parecia só querer assustar e acabar com a festa, mas depois do choro ficou violenta. Aquilo começou a pular no meu pai, que rebatia com pauladas. Ora a fera ficava em pé e ora ficava em quatro patas e avançava no meu pai igual uma onça feroz. Meu avô correu para ajudar. Estava com uma peixeira. Conseguiu acertar aquela fera que gritou de dor. Meu pai aproveitou o momento e deu mais algumas pauladas naquele bicho. O lobisomem deu uma patada no meu avô que ele caiu longe, soltando a peixeira. O bicho foi para cima dele, mas meu pai não deixou.
continuou a descer pauladas naquilo, mas parecia que não adiantava muito. Meu avô levantou meio tonto e procurando a faca no meio da terra, enquanto aquilo e meu pai brigavam feio. Meu medo era aquilo conseguir tomar o pau do meu pai, mas meu pai era muito rápido. Minha avó, vendo que nenhum vizinho iria voltar para nos ajudar e aquilo ia acabar acertando meu pai ou meu avô, correu no fogão de lenha e pegou o enorme tacho de gordura fervendo que ela usaria para fazer o torresmo. Ela gritou para nós: sai da porta, deixa eu passar, rápido!" Então nos afastamos e ela passou por nós segurando com panos aquele tacho borbulhando de óleo. Meu pai viu ela vindo, então no meio da briga fez com que o lobisomem ficasse de costa para nossa casa, e minha avó despejou com toda a força aquele tanto de gordura quente nas costas do bicho. O bicho gritou e uivou e se jogou no chão, esfregando as costas na terra. Ele se contorcia de dor. Meu pai ainda deu mais umas pauladas nele e correram para dentro. Lá de dentro de casa, escutávamos aquilo gemendo de dor. Era horrível os barulhos que ele fazia. Ficou ali agonizando por uns 15 minutos. Depois ouvimos ele saindo, andando e os cachorros acompanhando. Entraram na mata. Ficamos o restante da noite perplexos. O medo não nos deixou dormir. O dia mal amanheceu e os vizinhos covardes apareceram lá na porta de casa para saber o que tinha acontecido. Meu avô, muito bravo, colocou todo mundo para correr e fomos olhar aonde o bicho havia caído. Tinha peles, pelos grudados no chão, muito sangue também. Ficamos atentos nos dias seguintes, pois não sabíamos se ele havia morrido ou voltaria para se vingar. Mas muito tempo passou e não apareceu mais nada por ali. Muito tempo depois, andando por lá, passei em frente ao barraquinho do velho malcriado, mas estava abandonado, caindo aos pedaços. Eu penso que aquele velho era o lobisomem, mas não posso afirmar. Só sei que, graças a Deus, até hoje nunca mais ouvimos e nem vimos mais nada. E hoje posso afirmar que tive uma experiência com esse lobisomem. E para quem não acredita, tomem cuidado, porque esses seres aparecem quando menos esperamos. Boa noite. Bom, gente, esse foi o relato de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem e até a próxima.